Meu marido me acusou de trair com o irmão dele e exigiu um teste de paternidade para nosso recém-nascido, então o expulsei e pedi o divórcio. Eu dei à luz há cerca de 3 semanas e meu filho e eu estamos morando atualmente com meus sogros por causa de uma briga horrível com meu marido, Michael. Michael disse que queria que eu fizesse um teste de paternidade 2 semanas após o nascimento de nosso filho porque suspeitava que a criança fosse do irmão dele. Para contextualizar, o irmão dele, Brian, e eu estudamos juntos na faculdade. Brian e eu temos sido ótimos amigos desde o primeiro dia de faculdade e acidentalmente, foi por meio de Brian que conheci meu marido. Então, não entendo por que ele está tão inseguro de repente. Meus pais moram em Iowa e nós estudamos em Buffalo. Brian morava perto e uma vez me convidou para sua casa porque eu estava me sentindo muito nostálgica em meu primeiro ano. Foi assim que conheci Michael pela primeira vez. Michael e eu trocamos números, mas só começamos a conversar depois que me formei na faculdade. Nos tornamos amigos e depois começamos a namorar. Após quase 4 anos de relacionamento, nos casamos há 3 anos e até agora tudo foi perfeito. Éramos ótimos juntos e Brian e eu ainda éramos muito próximos como amigos. Nós 3 frequentemente saíamos juntos em grupo e Michael nunca teve problema com isso. Foi só depois que entrei no 9º mês de gravidez que Michael começou a agir de forma estranha conosco. Ele começou a se distanciar de mim e a passar mais tempo no trabalho. Eu achei que ele estava nervoso com o bebê e tentei consertar a situação dizendo que ele seria um ótimo pai e que não tinha nada com que se preocupar. No entanto, nem isso pareceu ajudar, então decidi focar em minha saúde até o bebê nascer. Acreditava que depois que nosso filho nascesse, ele voltaria ao normal, mas isso não aconteceu. Ele se recusava a passar qualquer tempo com nosso filho e sempre arrumava uma desculpa para não estar perto de nós. Ele passava a maior parte do dia no trabalho e quando voltava dizia que estava muito cansado para ficar com o bebê. Tentei tolerar, mas quando seu comportamento não mudou mesmo depois de 2 semanas, decidi confrontá-lo sobre isso. Um dia, quando ele voltou para a casa do trabalho, o fiz sentar e disse que precisava conversar com ele sobre seu comportamento estranho. Ele tentou me convencer de que estava apenas cansado do trabalho e outras coisas e que isso não tinha nada a ver comigo ou com o bebê, mas não acreditei. Expus minhas preocupações e disse que se ele não se abrisse e me contasse qual era o problema, não conseguiria mais ficar com ele, porque estava realmente me machucando ser ignorada por ele dessa forma. Então, finalmente, ele me disse que não acreditava que o bebê fosse dele e suspeitava que eu tivesse tido um caso com Brian e que o filho na verdade era dele. Então, agora ele queria que eu fizesse um teste de paternidade para nosso filho. Ele não tinha motivo para me acusar de algo tão sério, porque eu nunca tratei Brian como mais do que um bom amigo, então foi um tapa na cara quando ele disse que queria um teste de paternidade. Eu comecei a gritar com ele quase imediatamente, porque já estava me sentindo emocionalmente estável graças a todos os hormônios pós-gravidez e isso combinado com seu comportamento estranho conosco, me levou ao limite. Ele me acusar de ter um caso com o irmão dele foi a última coisa que eu precisava. Quando comecei a gritar com ele, ele me disse que era exatamente o que ele esperava, por isso não tinha mencionado até agora e tentou sair do quarto. Mas isso era muito sério e eu não ia deixá-lo jogar uma bomba em mim e depois sair, então eu exigi uma explicação. Ele então me contou que várias semanas atrás, quando convidei alguns amigos da faculdade para jantar em nossa casa, ele ouviu uma conversa entre Brian e outro amigo que havia ficado com ele. Aparentemente, os dois estavam falando sobre como todos esperavam que eu acabasse com Brian, porque parecíamos nos dar tão bem e Brian apenas riu, em vez de dizer algo para defender Michael. Eu nem entendia o que ele queria que Brian defendesse, porque não era como se dizer que todos esperavam que ele terminasse comigo fosse um ataque a Michael de alguma forma. Não é incomum para pessoas na faculdade pensar que amigos de gêneros opostos podem acabar juntos no futuro e eles estavam apenas conversando sobre o passado. Era inofensivo e divertido, mas no final não significava nada, porque Brian era meu amigo e Michael era meu marido. Isso deveria ter sido suficiente para ele se sentir seguro, mas ele levou isso para o lado pessoal e começou a acreditar que talvez Brian e eu tivéssemos algo acontecendo, e foi por isso que ele estava agindo de forma tão estranha desde o dia do jantar. Ele estava suspeitando que eu estava tendo um caso com o irmão dele e sendo desleal a ele por causa de uma conversa da qual eu nem mesmo fiz parte. Era insano e eu tentei explicar a ele que ele parecia muito estúpido, mas não importava para ele. Ele disse que agora que tudo estava às claras, não falaria comigo até que eu fizesse um teste de paternidade e ele soubesse com certeza que o bebê era dele. Em circunstâncias normais, eu nunca teria tido um problema com um teste de paternidade, mas isso simplesmente parecia ridículo demais. Não podia acreditar que ele estava me acusando de trair com o irmão dele, mesmo depois de tanto tempo juntos. Estava realmente irritada e chateada, então decidi pegar nosso filho e sair de casa. Ele nem tentou me impedir quando saí, mas logo percebi que tinha cometido um erro, pois não tinha para onde ir. Não queria ir para a casa de nenhum amigo, porque teria que explicar o que aconteceu e isso era muito pessoal. Teria ido para a casa de Brian, mas isso só reforçaria o que Michael já acreditava e não achei apropriado nessas circunstâncias. Sem ter para onde recorrer, decidi ir para a casa dos pais dele, pois estava certa de que podia contar com eles, já que eles pareciam gostar de mim e eram minha melhor opção depois de Brian. No dia em que saí, depois de vagar um pouco, fui para a casa dos meus sogros e eles me receberam de braços abertos quando expliquei por que Michael e eu estávamos brigando. Eles pareciam realmente envergonhados e pediram desculpas em nome dele, mas também me disseram que era muito fora do comum para Michael ser tão inseguro, especialmente quando se tratava de Brian, pois os dois sempre foram próximos e nunca tiveram o tipo de rivalidade maluca de irmãos que outros têm, e eu concordei, realmente era fora do comum para Michael estar inseguro sobre o irmão. Nós 3 éramos
somos um grupo unido e sempre foi assim. Então, essa mudança repentina no comportamento de Michael não fazia sentido para nenhum de nós. No entanto, os pais dele me disseram que eu era livre para morar com eles pelo tempo que quisesse e respeitariam qualquer decisão que eu tomasse em relação ao meu relacionamento com o filho deles. Eles me disseram que mesmo que eu decidisse me divorciar, me apoiariam, mas enquanto isso fariam o possível para fazer Michael pedir desculpas de verdade para mim. Eles continuaram tentando conversar com ele por um tempo, mas no terceiro dia me informaram que decidiram cortar relações com ele até que ele parasse de agir como um idiota. Isso seria um problema para ele, pois os pais dele deveriam deixá-lo assumir o negócio têxtil da família deles em alguns meses. Os pais dele estavam se aposentando e ele estava na disputa para herdar o negócio, mas se o cortassem, Brian acabaria herdando e como ele não tinha interesse em administrar o negócio, provavelmente o venderia, mas então Michael não receberia nada além disso. A verdade era que meus sogros só queriam que ele reconsiderasse o que estava me pedindo e me acusando, assustando-o ao pensar que perderia o negócio. Eles não tinham realmente a intenção de deixar o negócio ir para Brian, porque sabiam que ele o venderia e eles haviam trabalhado duro para construir uma marca para si mesmos, e obviamente não iam jogar tudo fora por causa da nossa briga. Eles me disseram que apenas fariam Michael pensar que o estavam cortando definitivamente e eventualmente ele se arrependeria e me pediria desculpas. Então, poderíamos resolver as coisas entre nós, seja voltando ou nos divorciando. O único objetivo deles era fazer com que ele se desculpasse comigo e conversasse comigo e eu apreciava que estivessem fazendo tanto por mim, pois não tinha mais ninguém em quem confiar. Não podia contar para nenhum dos meus amigos e definitivamente não podia falar com Brian sobre nada disso, porque tinha muito a ver com ele. Assim os pais de Michael eram os únicos que me mantinham sã. Depois que seus pais disseram a ele que o cortariam, esperávamos que ele entrasse em contato comigo imediatamente para resolver as coisas, mas ele esperou um dia antes de me ligar. Quando ele me ligou há 2 dias, eu esperava que ele me pedisse desculpas, mas assim que atendi a ligação, ele começou a gritar comigo e me acusar de tentar manipular seus pais para dar controle do negócio a Brian, para que nós dois pudéssemos nos beneficiar, porque aparentemente, ele era meu amante agora. Eu podia ouvir sua voz falhando e sabia que ele tinha chorado, o que me fez sentir terrivelmente culpada. Ele disse que sabia o que eu estava tentando fazer e não podia acreditar que eu estava o traindo em um negócio, além de com o bebê. Ele me chamou de sem coração e outros nomes antes de finalmente dizer a ele que seus pais não dariam um negócio a Brian, eles estavam apenas tentando assustá-lo para que ele pensasse exatamente isso, para que entrasse em contato comigo e conversasse comigo. Ele ficou em silêncio por um tempo depois que disse isso e então ele disse que eu era simplesmente um mal encarnado, disse que não podia acreditar que agora eu estava até tentando virar seus pais contra ele só porque ele tinha preocupações válidas sobre a verdadeira paternidade do bebê que ele deveria criar pelo resto da vida. Foi irritante ouvi-lo falar sobre o quão válidas eram suas preocupações, quando na realidade sua única preocupação vinha de uma conversa estúpida que ele tinha ouvido. Tentei argumentar com ele, mas ele me disse que em vez de desperdiçar nosso tempo brigando, eu poderia simplesmente fazer a coisa certa e fazer um teste de paternidade. Ele me acusou de ser manipuladora para conseguir o que queria e me disse para deixar seus pais fora disso. Eu me sinto impotente e não tenho ideia do que fazer mais. Por não querer fazer um teste de paternidade, decidi não prosseguir com o teste de paternidade e em vez disso, pedi o divórcio. Atualização. Foi uma semana louca desde a última atualização e tantas coisas aconteceram que nem sei por onde começar, mas antes de tudo, muito obrigado por todos os comentários e conselhos. Agora, quanto ao motivo de eu ter decidido me divorciar de Michael, depois da última ligação com ele, confiei nos pais dele e contei-lhes que o plano de assustá-lo para que se desculpasse e resolvesse as coisas comigo havia falhado miseravelmente e agora as coisas estavam ainda piores do que antes. Também contei como ele me acusou de manipulá-los, mas eles me tranquilizaram, dizendo que estavam felizes por me terem porque eu era mãe de seu neto e mesmo além disso, eles me conheciam há muito tempo e me amavam porque eu era parte da família deles e como eu morava longe dos meus pais por causa de Michael, era dever deles cuidar de mim e estar ao meu lado quando eu passava por um momento difícil. Ouvir os pais dele dizerem coisas tão gentis sobre mim me fez sentir menos solitária e mais eu mesma. Então, depois de falar com eles, decidi contar aos meus pais e ao Brian sobre a situação, porque meus sogros não queriam que a opinião deles fosse a única que eu estava considerando, já que outras pessoas poderiam ter uma ideia melhor de como prosseguir. Quando contei aos meus pais o que Michael havia dito, eles me disseram que me apoiariam, independentemente da decisão que eu tomasse. A única razão pela qual ninguém estava me dizendo para deixar Michael, apesar de quão obviamente errado ele estava, era por causa do nosso filho. Detesto dizer isso sobre meu filho, mas ter um filho com Michael é realmente complicado porque eu tinha que pensar no futuro de nossos filhos antes de tomar qualquer decisão e então tive a conversa mais difícil de todas quando falei com Brian sobre o que estava acontecendo. E quando contei a Brian sobre a acusação do irmão dele e perguntei sobre a conversa que ele ouviu, ele começou a parecer muito desconfortável e percebi que ambos sabiam mais do que estavam deixando transparecer. Então pressionei Brian e o forcei a me contar o que ele sabia, porque eu tinha certeza de que ele estava me escondendo algo, assim como Michael, já que as pessoas não começam a suspeitar da esposa por algo tão insignificante. Muitos de vocês nos comentários também sugeriram que poderia haver algo que Michael estava me escondendo, porque simplesmente não fazia sentido que depois de anos aceitando minha amizade com seu irmão, ele de repente não estivesse bem com isso do nada. Tinha que haver mais na história do que ele não estava me contando, mas eu estava muito preocupada com as consequências do que estava acontecendo na época, além de cuidar do meu filho, para realmente considerar coisas assim, mas sim, Brian me contou a verdade e agora odeio ambos os irmãos, porque não consigo nem imaginar que as pessoas pudessem ser capazes de ser tão estúpidas e cruéis. Aparentemente quando Michael ouviu a conversa, ele também ouviu o que aconteceu depois que Brian riu.
Brian disse àquele amigo que até ele esperava que nós dois ficássemos juntos depois da faculdade, mas a vida tinha outros planos e o irmão dele atrapalhou. Então, na verdade, Michael estava chateado com isso, não apenas porque Brian riu e isso fez muito mais sentido para mim, porque a versão do Michael parecia um pouco pequena e incompleta e a razão pela qual eu não descobri isso até agora foi porque Michael prometeu ao irmão dele que não ia me contar o que ouviu naquele dia. Brian estava discutindo isso com um amigo no quintal e não viu Michael por perto, mas assim que ouviu o que o Brian disse, o Michael foi até ele e o confrontou sobre isso. Esse amigo voltou para dentro da casa, mas nem ele me disse nada depois, o que eu posso perdoar porque ele e eu não somos tão próximos quanto eu sou com os outros, obviamente. Quando Michael confrontou Brian e perguntou o que ele quis dizer quando disse que esperava que eu ficasse com ele depois da faculdade, o Brian acabou confessando que tinha sentimentos por mim e estava esperando a gente se formar para poder me chamar para sair, porque ele sabia que eu tinha uma política rigorosa de não namorar até me formar, mas acabei ficando com Michael em vez disso e essa tinha sido a primeira desilusão amorosa dele, mas ele lidou com isso de alguma forma e tentou não demonstrar porque queria que a gente fosse feliz e tenho que dizer que ele fez um bom trabalho porque por tantos anos eu nunca tive ideia de que ele tinha sentimentos por mim, e nem o Michael. O Brian foi quem implorou para o Michael não me contar sobre isso porque isso arruinaria nossa amizade e ele não queria que isso acontecesse. Então Michael cumpriu sua palavra e não me contou sobre o que o Brian tinha dito naquele dia, mas o Michael ainda teve dúvidas sobre mim e minha relação com o Brian e começou a me suspeitar. Ele sabia que mesmo se tivéssemos algo juntos, perguntar ao Brian não levaria a lugar nenhum porque ele só mentiria para ele e sairia impune. Minha suposição é que ele começou a ficar paranoico após o dia da festa, mas como ele já havia prometido ao Brian que não mencionaria isso comigo, ele simplesmente começou a se distanciar de nós completamente com o tempo. A paranoia só piorou, o que explica porque ele começou a me acusar de coisas absurdas e exigir um teste de paternidade sem motivo. Estou supondo que aconteceu, mas não sei exatamente o que estava se passando na mente do Michael nas últimas semanas, desde que descobriu sobre o Brian e seus sentimentos por mim. Independentemente do que ele estava pensando, foi ridículo da parte dele e eu não ia aceitar isso. Não fazia sentido para mim que ele preferisse proteger o irmão do que apenas conversar comigo e esclarecer as coisas com todos nós. É realmente louco e eu não consigo pensar em uma explicação racional e lógica para nada disso. O divórcio era a única opção que eu tinha, porque ficou muito claro para mim que não havia volta a partir daqui. Eu não estou mais falando com o Brian, mas ainda estou morando com os pais dele, que foram gentis o suficiente para me deixar ficar com eles e até arrumar um advogado para mim, porque são os filhos deles que me colocaram nessa confusão e eles se sentem responsáveis por tudo o que está acontecendo comigo. Eles têm sido realmente solidários e prestativos e não poderia estar mais grata por ter sogros tão incríveis. Pessoas assim são verdadeiramente raras de se encontrar. Eu dei entrada no divórcio e logo Michael será notificado. Não falamos desde aquela ligação em que ele me disse que fazer um teste de paternidade era a única saída para isso. Acho que ele não contava que eu iria pedir o divórcio, porque não tinha mencionado isso até então, pois ainda acreditava que poderíamos superar isso, mas isso foi ingênuo da minha parte. Ele está agindo de forma insana agora e não acho que seja o tipo de energia que eu preciso ao meu redor como mãe de primeira viagem ainda lutando para me ajustar à vida com um bebê. Se ele prefere proteger o irmão e me colocar como a vilã, suspeitando que estou traindo ele com o Brian, em vez de simplesmente conversar sobre isso, então eu não acho que ele mereça ser marido ou pai, ele pode se contentar em ser um bom irmão e um bom filho. Eu cuidarei do resto, já que nossa família não significa tanto para ele quanto a que ele nasceu. Atualização 2. Ei pessoal, então o Michael foi notificado com os papéis do divórcio hoje e ele não estava esperando. Não faço ideia do porquê ele me ligou e perguntou se eu realmente iria me separar dele em vez de escolher o caminho mais fácil e fazer um teste de paternidade. Então, eu disse a ele que sabia exatamente por que ele estava chateado, porque eu tinha conversado com o Brian e ele me contou a verdade. Eu disse a ele que ele estava agindo de forma insana ao proteger o Brian em vez de ser transparente comigo e me contar exatamente por que ele estava me suspeitando. Ele respondeu dizendo que havia prometido ao Brian que não me contaria porque isso arruinaria nossa amizade e quando perguntei se manter essa promessa valia a pena arruinar nosso casamento, ele disse que sim, porque aparentemente acreditava que devia isso ao Brian, mas ele não conseguia simplesmente ignorar a sensação de que algo estava acontecendo entre nós. Ele disse que não podia falar com o Brian sobre isso, pois não achava que receberia a verdade dele, pois o cara estava escondendo seus sentimentos de todos há tanto tempo que era improvável que fosse honesto agora e também não podia falar comigo, pois havia feito uma promessa. Então, ele começou a pensar demais nas coisas e foi assim que acabou tendo um colapso total no dia em que o confrontei e exigi um teste de paternidade para confirmar se o bebê era dele. Ele disse que minha reação só o fez se sentir pior e começou a acreditar que eu realmente estava tendo um caso, porque se eu não tivesse nada a esconder, teria feito o teste de paternidade. Tentei explicar a ele que não se tratava de eu querer esconder a verdade, mas sim de como era insultante para mim que ele não confiasse em mim e estivesse me suspeitando de algo tão terrível, mesmo depois de eu já ter dado entrada no divórcio. Tentei explicar a ele que manter essa promessa ao irmão dele e não ser honesto comigo custou a ele o casamento e a chance de ter uma família feliz. Ele nem estava mais falando com o Brian, então qual era o sentido de tudo aquilo? Mas o Michael não estava pronto para ouvir razão e continuava insistindo que isso de alguma forma era culpa minha por não ter feito o teste quando ainda tinha tempo. Ele disse que eu deveria ter sido mais compreensiva porque ele estava em uma posição difícil que eu nem sabia na época e ele não conseguia se fazer a ideia de arruinar a amizade do Brian comigo porque era o irmão dele. E também não conseguia viver com o fato de que poderia estar acontecendo algo entre o Brian e eu, e a criança talvez nem fosse dele. Ele disse que eu deveria ter percebido que havia muita coisa acontecendo e ao menos tentado aliviar as preocupações dele fazendo o teste de paternidade em vez de fazer tanto alarde sobre isso. Foi uma conversa extremamente frustrante e depois de um tempo desisti de tentar fazê-lo ver o meu lado das coisas. Ele claramente estava muito preso às suas próprias ansiedades insanas para considerar que
que talvez até outras pessoas tivessem sentimentos e ele feriu profundamente os meus. Para ele, alguma promessa que ele fez ao irmão dele era muito mais importante do que a esposa e o filho dele, e ainda assim ele suspeitava que esse mesmo irmão fosse o pai do filho dele. Nem fazia sentido. E mesmo enquanto digito isso, sinto que vou chorar por causa de como essa situação é ridícula. Se eu for honesta, acho que pode haver algo errado com o Michael, porque não consigo pensar em um ser humano são agindo assim. Se eu estivesse no lugar dele e suspeitasse que o Brian tinha sentimentos por mim, nunca teria feito promessas, porque minha família seria minha prioridade número 1 e por família, não me refiro ao meu irmão, mas à família que escolhi para mim. Minha esposa e meu filho, e mesmo que eu tivesse prometido ao meu irmão que não arruinaria seu relacionamento com minha esposa, ainda assim não permitiria que eu mesmo enlouquecesse e acabasse acusando minha esposa de me trair só porque estava inseguro. O fato de ele querer um teste de paternidade apenas porque suspeitava de mim completamente com base em seus sentimentos, sem nada para substantiar seus medos, é o que torna a situação ainda pior. Até hoje, a conversa que tivemos foi completamente baseada no que ele estava sentindo naquele momento e ele nem parecia se importar que esse casamento tinha duas pessoas. Um divórcio afetaria nós dois, não apenas ele. Ele também não perguntou sobre nosso filho e como ele estava, o que foi muito perturbador, porque quando tudo isso acabar, meu filho pode não ter uma figura paterna em sua vida, sem culpa própria. São esses dois irmãos que estragaram tudo e por algum motivo, o universo está me punindo e ao meu filho por isso. Não é justo e a maior parte disso nem faz sentido realmente, mas é o que é, e meus pais estão voando para cá daqui a alguns dias para me ver, porque as coisas estão ficando realmente terríveis. Os pais de Michael ainda não estão falando com nenhum dos filhos e começaram a considerar cortar os dois permanentemente, porque acham tudo isso incrivelmente decepcionante. Eles estão considerando deixar um dos funcionários deles assumir o negócio em vez de Michael. Eu definitivamente acho que deveriam cortar Michael, mas não sei sobre Brian, já que ele não fez nada terrível. Ele foi honesto com o Michael por uma vez e o Michael foi quem deixou isso subir a cabeça e estragou seu casamento. Isso não é culpa do Brian, mas é decisão dos pais dele e eu não vou interferir nisso. Estou apenas grata por eles estarem me defendendo. Pode ter algo a ver com o fato de que eles querem ver o neto deles depois do divórcio, mas independentemente de tudo, eu ainda os amo e respeito, porque eles têm se esforçado ao máximo em seus esforços para tornar a vida mais fácil para mim agora. Não acho que teria sido capaz de me defender e pedir o divórcio se não fosse por eles. É louco como eles são solidários, mesmo quando tem que enfrentar o próprio filho. Atualização 3. Michael não está contestando o divórcio e também não quer a guarda do nosso filho, independentemente da paternidade. Então é isso que está acontecendo agora. Não estou surpresa, mas ainda estou bastante decepcionada, mas pelo menos tenho uma explicação para o comportamento dele agora. Ele procurou os pais dele alguns dias atrás e disse a eles que tinha ido ver um psicólogo algumas semanas atrás, cerca de 3 dias depois que me mudei. Eles fizeram uma avaliação psicológica completa e um exame médico e ele foi diagnosticado com um transtorno de ansiedade grave muito recentemente. Foram necessárias várias sessões com os médicos, mas eles finalmente concluíram que isso era o que estava acontecendo com ele. Foi uma notícia chocante para todos nós, porque ele nunca apresentou nenhum sintoma de doença mental antes. Então isso teve que ser um desenvolvimento muito recente, ou talvez ele tivesse e todos nós apenas não percebemos. Houve muitas revelações sobre o Michael e o Brian nas últimas semanas, então agora estou inclinada a acreditar que talvez eu não conhecesse essas pessoas tão bem quanto pensava. Independentemente da condição médica, ainda acho que não tenho motivo para perdoá-lo porque ele não pediu desculpas a mim. Seu estado mental pode ser uma explicação para seu comportamento no máximo, mas não uma desculpa para fazer o que quiser e dizer o que quiser. Ele nem teve a cortesia de me informar pessoalmente, ele contou aos pais e foi assim que fiquei sabendo. Aparentemente, ele também foi demitido do emprego por não comparecer por uma semana inteira depois que eu saí e ele precisa de dinheiro para cobrir o aluguel, o que é outro motivo pelo qual ele entrou em contato com os pais. Pensei que ele pudesse estar mentindo sobre o transtorno de ansiedade, mas ele tinha todos os documentos médicos legítimos para comprovar, então acho que é real e está acontecendo. De certa forma, acho que é melhor se ele não puder estar comigo ou ver o filho por um tempo, pelo menos até que ele melhore. Os procedimentos de divórcio estão prestes a começar em alguns dias. Meus pais já estão aqui e todos nós estamos morando na casa dos meus sogros que foram gentis o suficiente para abrir sua casa, até mesmo para meus pais. Só espero que tudo se encaixe em breve e que eu possa recuperar algum senso de normalidade em minha vida agora.